Cristo, a paz do nosso Senhor e Salvador. Olha só, aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do primeiro verso, vai falar sobre o sacrifício de Cristo por nós. Sacrifício de cruz, a morte de cruz, onde ele verteu a sua última gota de sangue por nós. Amém? O sacrifício de Cristo é definitivo. Primeiro versículo. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Então, meus irmãos, aqui no ênfase dessa, aqui dando ênfase à mensagem, ele diz que a lei, tendo, portanto, a sombra dos bens futuros, olha só, e não a imagem exata das coisas, quer dizer, o sacrifício verdadeiro, porque foi um sacrifício de sangue, o sacrifício de Cristo, foi um sacrifício de amor, não apenas de uma elevação de um sacrifício que se poderia repetir, porque Cristo não podia morrer 10 vezes por nós, não tinha que morrer 10 vezes por nós, ele tinha que morrer só uma vez. Já os homens sacrificavam cordeiros e, enfim, gados grandes e miúdos todos os anos pelos seus pecados, mas Cristo uma vez só foi necessário que ele fizesse esse sacrifício da sua vida eterna, porque ele não é um animal, ele é um homem, ele veio como homem, ele é um ser humano como nós, e esse testemunho nós damos que Cristo foi um ser humano natural como nós, se fazendo até menor do que os anjos, amém? Sendo ele acima dos anjos, se fez menor do que os anjos, e igualmente um homem, sem tantos poderes, mas poder manifestar aqui na terra, só porque ele tinha que se mostrar de uma forma tão pequena para poder nos resgatar do pecado. Aqui diz, portanto, que pelos mesmos sacrifícios que continuamente, está dizendo continuamente, o homem, quanto mais rico e tinha gados, mais ele, eu vou pecar, porque se Deus recebe, gente, olha como a lei acabava sendo uma coisa miserável na vida do ser humano, por quê? Mas Cristo não é um sacrifício como muitos poderiam ser, do meio para o fim, considerado um sacrifício tão fútil. Por que eu digo assim, um sacrifício tão fútil? O Espírito Santo de Deus expressamente chega a revelar para a gente que o sacrifício do homem poder oferecer animais, amém? Animais todos os anos pelos seus pecados era muito fácil. Eu vou pecar porque eu tenho muito animal, eu posso queimar aí 2 ou 3 e pedir perdão a Deus, tá certo? Já o nosso Cristo não, ele morreu uma vez só, unicamente, então nós nos rendemos a esse sacrifício verdadeiro que Cristo teve por nós. Como é maravilhoso, que Deus fez, e como é maravilhoso a gente poder entender isso, que um sacrifício que acabou sendo um sacrifício de tolo, para muitos homens, porque aquele que tinha temor a Deus sabia e refletia, olha, eu tive um prejuízo de 2 bezerros, de 2 garrotas que poderia daqui a uns dias parir mais, ter mais filhotes e render mais, e eu poder, portanto, até alimentar os pobres, as viúvas, mas não, eu peguei, por causa do meu pecado, da minha desobediência ao meu Deus, eu tive, portanto, de oferecer holocausto de 2 grandes novilhos ou novilhas, por meus pecados. Não vou fazer essa bobagem não. Eu vou pedir a Deus para que prospere mais o meu rebanho, para que mais aí eu possa ajudar as pessoas, e assim também eu estaria agradando meu Deus. Mas não, em Cristo é diferente. Em Cristo nós sabemos que Ele é o holocausto puro e verdadeiro de Deus, porque sendo Ele Deus, Ele se fez homem e provou da morte mais terrível, que era a morte de cruz, como diz na palavra, e Ele se fez miserável por nós. Ele se fez amaldiçoado na cruz por nós, porque todo aquele que morria de morte de cruz era considerado como uma morte amaldiçoada, ou seja, um crucificado era considerado como uma pessoa amaldiçoada, e Deus sofreu esse jugo por nós, Ele levou esse jugo do pecado, Ele carregou tudo isso porque nos ama, amém? Então Ele nada mais é do que a coisa mais exata que aconteceu na nossa vida, a prova de amor maior, o amor mais exato e verdadeiro, porque diferentemente de um sacerdote pegar e receber uma ovelha para ser queimada, ou qualquer animal, um gado grande para ser sacrificado para se perdoar pecados, agora, diferente, o nosso Criador dá um que poderia morrer na cruz e ser o nosso sumo sacerdote, sem precisar mais do sacerdote promover o holocausto de animais para a expiação dos nossos pecados. Em Cristo se expiam os nossos pecados, a gente seguindo os passos que Ele seguiu de Deus, agora a gente seguindo também com obediência a Ele, como Ele nos ensinou, amém? Então é isso, meus irmãos, como Cristo tem, portanto, feito tudo para aperfeiçoar a nossa fé pela obediência a Ele. Agora nós não somos mais circuncidados por causa da lei, como eram os judeus, mas agora somos circuncidados em Cristo, amém? Em Cristo está a nossa circuncisão. Aqui a gente vai dizer que os holocaustos, portanto, feitos conforme a decorrência do ano, de ano em ano, para aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Mas aí, de outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestavam o culto nunca mais teriam consciência de pecado,
mas muitos pecavam sim. Agora em Cristo não. Quando a gente se rende a Cristo de verdade, a gente não vai mais pecar, porque não tem mais outro Cristo para se dar novamente na cruz. Ele foi o único e verdadeiro que se entregou por nós no madeiro para morrer, né? Dar a sua vida por nós, para nos salvar, para nos resgatar do pecado. Aqui diz assim: mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Ô glória, olha só quem tira pecado de verdade é o sangue de Cristo. Mas os homens ficavam se enganando, né? Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Olha só, um corpo me preparaste. Qual corpo? Somos templo, temos que ser, portanto, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não te deleitaste em holocausto e oblações pelo pecado, ô glória. Como eu estava falando, a pessoa vê, eu tenho muito gado, eu posso pecar, e oferecer holocausto pedindo pecado, portanto, aí, se sacrificando em oração por mim, quem que ia fazer isso? Na verdade, o sacerdote se matava lá dentro orando e pedindo e chorando por um monte de pessoas repreensíveis, né? Com pecado desordenado ardendo em seus corações. Então eu disse: eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade, ó glória. Amém? Então é isso, fica o meu abraço para você. Vamos entender esse sacrifício maravilhoso que Cristo fez por nós e jamais queremos fazer sacrifício de tolo, pecando e depois achando que devemos então voltando e chorando o tempo todo, mas sim sendo fiéis a Deus por tudo isso, a prova de amor que Ele fez por nós, tendo seu Filho doado na cruz. Amém? Graça e paz, até a próxima mensagem aqui para você.